Amém. Não sei se você, em algum momento da vida, já se sentiu preterido, sabe, rejeitado. Se alguma vez na vida você se sentiu sendo colocado em segundo plano. Quem tem irmão aqui? Levanta a mão aí. Quem tem irmão ou irmã? Uma galera. Quem tem irmão geralmente passa por esse tipo de coisa, né? Ou a gente é o preterido ou a gente é o preferido, né? Não sei se você é o queridinho da mamãe ou se é o seu irmão. Mas quem é irmão sempre acha que o outro irmão é o mais queridinho, é o mais preferido, é o que a mãe vai gostar, é o que a mãe vai dar atenção. Então todo irmão acha isso, todo irmão acha isso. E às vezes você é o queridinho, mas você não sabe disso, mas você é. Mas enfim, isso é uma coisa que a gente passa geralmente na nossa vida. A gente, cara, tem esse coração caído, nosso pecaminoso, a gente quer sempre ser o primeiro, a gente quer sempre se dar bem, a gente nunca quer ficar para trás, a gente não quer ser rejeitado, a gente não gosta de ser colocado em segundo plano. Infelizmente, a nossa vida é assim. Teve uma vez que eu trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa na minha empresa que tinha um pouco menos de responsabilidade que eu. Assim, ela fazia menos coisas, ela tinha menos responsabilidade sobre a vida dela. O cargo nosso era diferente lá. E teve um ano que, por algum motivo, eu achei que aquela pessoa tinha sido promovida naquele ano, e eu não fui promovido naquele ano. Cara, eu fiquei revoltado com aquela situação. Eu lembro que eu fiquei, assim, revoltado, sabe? Eu chamei alguns amigos meus, falei mal da minha chefe por trás, e aí no momento de uma reunião de feedback, assim, individual, que a minha chefe me chamou e tal, para falar como que estava o meu trabalho e tal, cara, eu abri meu coração e falei, cara, eu tô assim, me sentindo mal, eu acho que, não era para você ter promovido a fulana e você não me promoveu e tal. Cara, vocês não acreditam que a minha chefe olhou para mim e falou, cara, você está falando besteira, eu não promovi essa pessoa, não sei nem por que você está sentindo dessa forma. Cara, como eu fiquei envergonhado com aquilo, como eu me senti mal, cara, que coração ruim, duro o nosso. A gente nunca quer se sentir rejeitado, a gente nunca quer se sentir, sabe, sendo colocado mesmo de lado, sendo rejeitado, achando que as pessoas estão passando por cima, estão de alguma forma um pouco melhores do que a gente. Infelizmente a gente é assim, a gente não quer ficar para trás nunca. O problema é que quando a gente olha para a palavra, quando a gente lê a Bíblia, ela ensina exatamente o oposto para a gente. E essa noite eu queria ler com vocês uma história que tem um pouco a ver com isso que eu estou falando, só que ela tem um final legal, um final positivo para a nossa vida. E aí você já está com a Bíblia aberta em João, capítulo 3, eu quero ler a partir do versículo 25 com você aqui, essa noite. João 3, 25. João 3, 25. Eu vou ler. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João, aqui está falando de João Batista, e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João Batista e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Estão falando de Jesus aqui agora, tá? Uma galera foi falar com João a respeito de Jesus. Aquele que você testemunhou antes e tal, está lá do outro lado, batizando e fazendo uma série de coisas. E as pessoas estão se dirigindo a ele. A isso, João, o Batista, respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Enquanto a gente tem um coração que não aceita ficar para trás nunca, aqui a gente está diante de alguém que não viu outra possibilidade para a sua vida, senão a de se colocar em segundo plano para que Jesus recebesse a glória. Que ensinamento para a nossa vida, né?
O evangelho escrito por João, aí agora eu estou falando de João, o filho de Zebedeu, o João que é aquele discípulo a quem Jesus amava, o evangelho que está essa história que a gente leu aqui, é um evangelho que é altamente apologético, é um evangelho em que João se propõe a defender a ideia de que Jesus é de fato Deus, o Jesus que veio era realmente o Cristo, o Messias que o povo judeu já esperava há muito tempo. E esse trecho que a gente leu agora, essa noite, ele está inserido nesse contexto de um texto que se propõe a ser apologético, a defender a ideia de que Jesus é Deus como o seu ponto principal, como o seu ponto focal. João, o escritor, João, o filho de Zebedeu, ele faz questão de registrar o testemunho de uma pessoa com credibilidade no meio do seu povo. Por isso que ele vai falar de João Batista aqui. João Batista era um cara respeitado no meio do povo. Era considerado um profeta. Algumas pessoas até confundiam, perguntaram para ele se ele era de fato o Elias ou era o Messias que deveria vir. E João, em algum momento ali da história, ele fala, cara, olha só, eu não sou o Cristo. E veja que João, o escritor aqui, o filho de Zebedeu, o discípulo a quem Jesus amava, que escreveu o livro de João, ele já tinha registrado anteriormente um testemunho desse João Batista, no início do livro, você pode depois ler no capítulo 1 de João. E aqui, ele repete as palavras desse João Batista, agora falando de uma forma totalmente aberta, que Jesus é o Messias que Israel aguardava já há tanto tempo, e agora está ali no meio do povo. Cara, João Batista, ele era considerado um profeta. Algumas pessoas realmente chegaram até a se enganar, achando que esse João Batista, que pregava ali um arrependimento para o povo, que ele talvez pudesse até ser o Messias. João Batista era alguém totalmente respeitado, conhecido, com uma relativa fama no meio ali do povo de Israel. As pessoas iam até ele para serem batizadas, e João pregava ali um arrependimento. Então ele batizava as pessoas com a ideia de dar para eles um batismo de arrependimento. Quando a gente entende esse pano de fundo, entende com um pouco mais de clareza quem era João Batista no meio do povo de Israel, nesse contexto, nesse meio aqui, essas palavras dele sobre Jesus ganham uma profundidade um pouco maior, elas ganham um peso maior. Esse João, que era alguém conhecido, que tinha fama, que era respeitado, que as pessoas chegaram até a confundir ele com o Messias, esse João é quem vai dizer essas palavras. É necessário que ele agora, Jesus, cresça e eu diminua. É necessário que toda a glória e todo o louvor e todo o reconhecimento seja dado agora para esse Jesus que está surgindo no nosso meio. Eu sou aquele por meio de quem a palavra fala que eu deveria preparar o caminho para o escolhido de Deus. E esse é Jesus. E esse é Jesus. Não havia nenhuma crise aqui de falta de reconhecimento ou algo assim no coração de João Batista. E pelas palavras dele dá até para a gente perceber um certo temor pela forma como ele fala. João Batista entendia o seu papel de preparar o caminho para Jesus com uma pregação de arrependimento de pecado. Não tinha inveja pelo fato da fama de Jesus começar a crescer e as pessoas agora começarem a seguir a Jesus e deixarem de seguir João Batista. Percebe o que está acontecendo aqui nesse momento? As pessoas começaram a querer agora seguir um mestre, seguir a Jesus, e começaram a deixar de seguir João Batista. Como isso aqui tem, sabe, coisas maravilhosas e preciosas para ensinar para a gente essa noite aqui. E a primeira delas é o seguinte: Jesus é Deus. A primeira coisa que esse texto vai ensinar para a gente de uma forma claríssima é que Jesus é Deus. Quais são as implicações disso para o povo naquele momento e como isso afeta a nossa vida hoje? João Batista, ele dá testemunho sobre o que ele via em Jesus. João Batista reconheceu que Jesus era realmente o verdadeiro Messias, o libertador de Israel. O povo de Israel esperava por um Messias, esperava por um Salvador, mas eles não imaginavam que o Messias, o tão aguardado, aquele escolhido por meio do qual os profetas falaram no passado, seria alguém tão humilde quanto Jesus. Seria daquela forma ali como Jesus estava começando a surgir no meio do povo. Entender e crer que Jesus era o Messias esperado, era uma quebra de paradigma imenso naquele momento ali, para o povo. Os judeus estavam esperando tanto por esse momento, mas quando esse momento acontece, acontece de um jeito totalmente inesperado. De repente é um filho de um carpinteiro que vem de Nazaré, uma cidade totalmente
enfim, inferior ali naquele momento. Isso foi um pouco frustrante para algumas pessoas ali naquele momento. Sabe quando você está no Natal e você espera para receber um presente assim, maneiro? Principalmente quando a gente é criança, a gente é assim. Eu lembro quando eu era criança, cara, minha avó dava os presentes mais legais que eu podia ganhar. E eu lembro que sempre acontecia isso, eu acho que vai acontecer com a maioria de vocês. A gente chegava amarradão para receber, ia para casa da avó e tal, mas sempre tinha tio, tia, primo e tal, juntava todo mundo para fazer a ceia, eu ficava só esperando os presentes e tal, e às vezes vinha assim, os presentes assim, embrulhados assim, nos sacos legais e tal, quando você abria era um saco de cueca, sacou? Da tia. Sabe isso? Que frustra a gente, que a gente espera uma parada muito maneira, você ganha um monte de meia, um monte de cueca, assim. Cara, mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Os judeus estavam esperando uma coisa assim, muito superior, sabe? Um guerreiro valente, forte, alguém que vinha, sabe, para libertar ali o povo de Israel. Eles nunca imaginariam que seria alguém igual Jesus, humilde, filho de um carpinteiro, no meio do nada. Mas ainda que não tivesse sido da forma como os judeus esperavam, o próprio Deus encarnou para restabelecer a relação do ser humano com Deus. E isso é o que mais importa para a nossa vida. Jesus aqui é aquele sobre quem a profecia fala. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isaías 53. Da mesma forma que os judeus tiveram que quebrar alguns paradigmas ali no seu tempo para receber o Cristo como o Senhor, Jesus como o Messias, nós hoje precisamos abrir mão de tudo que nos atrapalha no nosso relacionamento com Ele. Deu para perceber o ponto que eu estou querendo chegar? Quantas vezes a gente quer inventar um Jesus de acordo com a nossa concepção de bondade, de acordo com a nossa concepção de justiça, de acordo com a nossa concepção de perfeição. Quantas vezes eu já ouvi algumas pessoas falando, eu não acho que Deus seria capaz de fazer isso aí dessa forma como você está falando, eu não acho que seria mais ou menos assim. Eu acredito que a bondade de Deus aceita todas as pessoas e deixa elas viverem do jeito que elas querem. Deus é amor. Eu não acho que Deus pense assim ou assado. Querido, qualquer frase que comece com eu acho ou deixo de achar sobre Deus corre um grande risco de ser equivocada. Um imenso risco de estar totalmente equivocada. O que Deus é ou deixa de ser está revelado na sua palavra. Está revelado nesse livro aqui. E não há espaço para os nossos achismos. Não há espaço para as coisas que a gente pensa a respeito do que possa ou não ser Deus. A gente tem um coração que é totalmente enganoso, como Jeremias ensina. Nosso coração é altamente corrupto. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Ele se fez homem para que a gente tivesse uma relação restabelecida com Deus, com o Pai. Hoje a gente precisa fazer disso que é de mais importante e prioritário na nossa vida. O nosso trabalho não pode ser mais importante que Jesus. A nossa faculdade não pode ser mais importante que Jesus. O nosso namoro, o nosso casamento não pode ser mais importante que Jesus. A nossa carreira não pode ser mais importante que Jesus. A nossa alegria, o nosso conforto, os nossos desejos, os nossos sonhos não podem ser mais importantes que Jesus. Jesus é Deus. E a implicação dessa verdade, do fato de Jesus ser Deus, em nossa vida, é muito maior do que a gente apenas acreditar nessa frase. Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, as implicações disso são muito maiores do que a gente possa imaginar. Se Jesus realmente é Deus e Ele é tudo o que a gente acredita que Ele é, a nossa vida precisa mudar. A nossa vida precisa mudar. Se Jesus é Deus, então a humanidade nunca viu e nunca verá algo tão mais extraordinário acontecendo em toda a história. E diante disso, então, o fato de Jesus ser Deus, a gente aprende a segunda lição, e que é transformadora para a nossa vida. Ouve isso que eu vou falar.
querer que Jesus cresça não é uma questão de humildade, é uma questão de entendimento. Quando a gente entende que Jesus é Deus, querer que Jesus cresça não é uma questão de humildade. A gente não está sendo só humilde quando a gente fala isso. João Batista não estava sendo só humilde. Isso é uma questão de entendimento. É uma questão de revelação da palavra para a nossa vida. A resposta de João Batista ao reconhecer em Jesus o Cristo não foi uma questão de humildade da parte dele, não, mas de entendimento revelado pelo Espírito sobre quem Jesus era. Percebe como isso é profundo? Quando a gente descobre a verdade revelada de Jesus, a gente não encontra outra resposta que não seja a vontade de vê-lo crescer, de vê-lo se tornar cada vez maior. Você lembra quando você teve a sua primeira experiência com Jesus? Quais eram os seus pensamentos naqueles dias? Quais eram as suas vontades? Quais eram as suas perspectivas de futuro, as suas ambições, as suas escolhas? Todos nós aqui que amamos Jesus de verdade, a gente já teve pensamentos e vontades muito mais apaixonados por Jesus e pelo reino dele. Não é verdade? Deus deu para a gente o privilégio de conhecer a sua verdade, da gente ser chamado de filho. E quando isso acontece, a nossa vida é transformada de tal forma que nem passa pela nossa mente algo que não seja o deslumbre por Jesus, pela sua igreja, pelo seu reino. Nem passou pela cabeça de João Batista algo próximo à inveja. Ele era reconhecido pelo povo como alguém de fato enviado por Deus. Mas ele entendia claramente que a sua vida servia só para apontar para o Salvador. E quando ele reconhece Cristo como a única coisa em toda a vida, tudo que ele pretende cara, agora é o momento dele crescer e de eu diminuir. Agora é o momento de Jesus crescer cada vez mais. Agora é a minha vez de diminuir. E qualquer coisa além disso seria pecado, seria um pensamento fora do propósito de Deus. João entendia que ele não podia salvar, que o seu batismo era só um batismo de água, era um batismo simbólico. Somente Jesus podia batizar com o Espírito, com poder. E aí fica um alerta aqui para a minha vida e para a sua vida essa noite. Eu espero que você saia daqui incomodado com isso no seu coração. Se eu e você não temos mais tido esse desejo ardendo no nosso coração de fazer Jesus crescer, se tornar conhecido, sua fama chegar até os nossos próximos, então alguma coisa está errada e a gente precisa se acertar com esse Deus. Se o desejo do nosso coração de fazer Jesus crescer está muito menor do que já foi um dia, a gente precisa acertar a nossa vida com Jesus. Precisa ficar esse alerta para a gente não pode continuar vivendo da mesma forma. Um dia a nossa vida vai acabar, um dia essa vida vai passar. A vida é muito mais urgente do que a gente pensa às vezes. Lembra das palavras de João? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Não havia aqui nenhuma crise de fato de reconhecimento, algo assim no coração de João. Ele entendia que o papel dele era preparar o caminho para Jesus, com uma pregação de arrependimento de pecado. Não existia inveja pelo fato da fama de Jesus agora começar a se tornar maior do que a dele próprio. Eu e você, será que a gente está pronto a falar isso de coração sincero? Será que a gente está pronto a deixar qualquer tipo de inveja para trás mesmo? Será que a gente está pronto para fazer qualquer tipo de esforço por isso, para que Jesus cresça? Se a gente fizer alguma coisa aqui nessa igreja, mas ninguém notar, a gente vai continuar feliz porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se a gente estiver cansado de servir, porque parece que quanto mais eu sirvo, parece que as coisas não vão para frente, não estão dando certo. Mas a gente ainda assim vai ficar feliz porque é necessário que ele cresça e eu diminua. Se a gente começar a pensar, vou mudar de igreja porque essa aqui não está me atendendo mais, isso aqui não é legal e tal, será que a gente vai se arrepender no mesmo momento porque é necessário que ele cresça e que eu diminua? Se a gente pensar em cair no pecado,
qualquer que seja, um pecado que derrube a nossa vida, a gente vai lutar contra ele com toda a nossa força, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe qual é a real necessidade do nosso coração? É a de que Jesus cresça. Não é cumprir qualquer outra coisa na sua vida. É de que Jesus cresça. E se Jesus crescer de fato, todas as outras coisas vão andar e vão te trazer prazer e satisfação. Ainda que elas fujam aos seus planos, ainda que elas fujam aos seus sonhos, lá do início, lá de trás. Eu e você, a gente é chamado para que Jesus cresça e nós diminuamos cada vez mais. Cada vez mais. E todos os nossos esforços sejam totalmente empregados para a glória de Jesus e para o crescimento do reino. E aí fica muito clara a terceira lição que esse texto aqui vai trazer para a nossa vida. A resposta natural diante da vida de Jesus revelado para a gente é a gente agora viver para a glória dele. A resposta natural para a nossa vida, a partir do momento que Jesus é revelado, a gente conhece quem é Jesus de fato, agora eu vou viver para a glória dele, porque não tem outra forma de viver. Hoje só resta para a gente uma só forma de viver, dar toda a fama para Cristo em tudo que a gente fizer. E isso é maravilhoso, porque a gente encontra sentido na vida. A gente encontra significado nessa verdade. É muito triste quando você conversa com alguém e a pessoa fala, sabe, com uma tristeza no coração que ela não sabe por que ela vive. Quando você ouve alguém, de repente, falando para você, às vezes com um coração sincero, cara, que não sabe qual é o sentido da vida, não sabe qual é o propósito, por que ela existe. Eu não sei como que alguém consegue viver dessa forma, cara. Porque, sinceramente, se você não tem um propósito para a tua vida, por que você vive? Eu vou ser muito sincero aqui com vocês. Eu entendo. Por favor, espero que você entenda o que eu vou falar agora. Mas assim, quando uma pessoa não conhece Jesus, que a pessoa se joga, sabe, nas drogas, se joga no sexo, não está nem aí para nada. Eu entendo, porque essa pessoa, no fundo, ela está procurando algum propósito para a vida dela. Mas a gente conhece Jesus, a gente tem um motivo pelo qual viver, e esse motivo é o mais excelente, e é o melhor, e é o mais perfeito em toda a vida. Se em tudo eu viver para a glória de Jesus, eu estou vivendo na plenitude, na totalidade daquilo que eu fui criado para viver, porque tudo existe para a glória de Deus. Paulo, que foi um outro discípulo de Jesus, ele entendeu essa verdade e ele registrou esse conceito aqui, do que a gente está falando aqui agora, em dois momentos distintos na Bíblia. E você vai achar isso em Colossenses, no capítulo 1, em 1 Coríntios, no capítulo 10. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Paulo escreve para os Colossenses: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus e para Ele, para Jesus. Todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus. Em outro momento, em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, capítulo 10, verso 31, assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a resposta natural de todos aqueles que amam Jesus e querem viver para que o reino cresça. Primeiro, eu entendo que tudo foi criado por Ele, para Ele. Segundo, eu entendo que eu devo fazer tudo agora para a sua glória, porque toda a vida é para a sua glória. De agora em diante, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Porque tudo foi criado por Ele, para Ele, e eu devo fazer tudo para a sua glória. Ou seja, daqui para frente, todo e qualquer ato, todo e qualquer gesto, todo e qualquer movimento, todo e qualquer desejo do coração, todo e qualquer pensamento, qualquer coisa que você
nem pense em fazer, deve acontecer para que Jesus receba fama, para que ele seja mais e mais conhecido, para que a sua salvação alcance aqueles que ainda estão na escuridão, para que a igreja seja edificada e todas essas coisas que você pode pensar aí no seu coração. Isso é viver para que tudo seja, a glória seja dada para Jesus. Se a gente morreu com Cristo, a nossa vida hoje está escondida nele. Realmente só resta para a gente uma forma de viver: dar toda a fama para Jesus em tudo que a gente fizer. Em tudo que a gente fizer. Eu não sei se você prestou atenção em tudo que eu falei até agora, se você acompanhou a minha linha de raciocínio, mas eu quero que você entenda que esse trecho que a gente leu, que vai terminar com João Batista falando, é necessário que ele cresça, que eu diminua, tem 3 ensinamentos importantíssimos para a nossa vida. O primeiro deles é que Jesus é Deus. Ele é aquele Messias esperado que o povo de Israel tanto esperava e aguardava. Querer que ele cresça é a resposta natural, não é só uma questão de humildade, não. É uma questão de entendimento a respeito da palavra de Deus. Em terceiro lugar, a partir desse conhecimento, desse entendimento, agora minha vida deve refletir essa verdade. Minha vida agora vai ser vivida para que Jesus receba a glória, para que ele cresça de fato. Deu para perceber o que eu estou falando até agora? Então, com base nisso aqui que a gente está falando, com base nisso aqui que o texto ensina para a gente, quais as aplicações disso para a nossa vida? A gente precisa trazer aplicações para o nosso dia a dia. A primeira delas é que a gente precisa acertar a nossa relação com Jesus. Eu e você precisamos acertar a nossa relação com Jesus. E a gente precisa ser honesto e sincero aqui, nesse momento, quando a gente avalia o nosso coração, se a gente vive assim de fato ou não. Se a gente não está vivendo assim ainda, a gente precisa acertar a nossa relação com Jesus o quanto antes, e para o nosso bem, e para a nossa satisfação, e para o nosso prazer. Em primeiro lugar, cara, a gente precisa crer que Ele é Deus de verdade. Quantas vezes a gente vive como se Ele não fosse Deus? Sabe por quê? Porque se Ele é Deus sobre nós, e se Ele é Deus sobre nós, só resta para a gente ser submisso. Então, se a gente age de uma forma que a gente não seja submisso, Ele não está sendo Deus. De fato, apesar dele ser. Ele só não fulmina toda a humanidade por uma questão de misericórdia. Antes de tudo, a gente precisa crer que Ele é Deus. Agora, se a gente já crê que Jesus é Deus, a gente precisa se arrepender e fazer dele a razão da nossa vida. A gente precisa fazer de Jesus a razão de toda a nossa vida, o motivo da gente acordar, o motivo da gente dormir, o motivo da gente trabalhar, o motivo da gente se relacionar, o motivo da gente se divertir, o motivo da gente fazer um churrasco, o motivo da gente comer uma pizza. Jesus precisa ser a razão de todos os detalhes e todos os segundos e momentos da nossa vida. Cara, se você entender esse conceito e pelo menos tiver o desejo de viver dessa forma, isso já é maravilhoso. Já está acontecendo uma transformação essa noite aqui. Quando a gente nasce, desde pequeno, a gente é ensinado a pensar em alguma coisa para a gente fazer no futuro. Você já deve ter passado por essa experiência na vida. Você é uma criança e chega alguém para você e pergunta: o que você vai ser quando crescer? Sabe? Eu já respondi várias coisas com essa pergunta, cara. Respondi: eu vou ser bombeiro, vou ser motorista de avião. Eu falava motorista de avião. Motorista de avião, você médico, você não sei o que e tal. Parece que a gente é treinado desde bebezinho, desde criança, a gente encontrar alguma razão na vida, na nossa profissão, no que a gente vai fazer, ou de repente na função que a gente vai ter, quando a gente vai vivendo a nossa vida. O que eu quero dizer para você essa noite aqui, para o meu coração e para cada um de nós aqui, é que nada que a gente possa fazer nessa vida tem sentido se Jesus não for a razão principal das nossas escolhas, das nossas decisões. Qualquer profissão que você escolha, qualquer coisa que você queira fazer na tua vida, qualquer desejo que você tenha, nada disso vai ter sentido se Jesus não for a razão por trás desse desejo, por trás desse sentimento. Isso vale para qualquer área da nossa vida. E se a gente não está vivendo assim, a gente precisa se arrepender hoje, essa noite, agora, aqui, nesse lugar. E a gente precisa acertar o nosso coração. A nossa profissão, a nossa faculdade, os nossos relacionamentos, as nossas escolhas diárias, sejam elas simples ou complexas, qualquer coisa na nossa vida precisa ter Jesus como a razão principal.
Só que eu sei que a gente é humano, a gente é pecador, a gente muitas vezes toma decisões e toma atitudes que não tem Jesus como a razão principal, mas existe agora a possibilidade de a gente se arrepender disso, porque está errado. A gente tem que viver de forma que Jesus seja a razão principal em tudo na nossa vida. E é isso que esse texto está trazendo para a gente hoje, essa noite. Você ama Jesus? Uma pergunta, você ama Jesus? Você ama Jesus com todo o teu coração? Então faça de Jesus não apenas alguém importante na sua agenda de vida, mas faça de Jesus o centro da tua vida. O centro mesmo, o seu tudo, sabe? O seu tudo. O seu tudo. E a segunda aplicação para a gente é um pouco óbvia, mas é verdade. A nossa vida, de hoje em diante, precisa ser vivida para que Jesus seja reconhecido. A nossa vida precisa ser vivida para que Jesus seja reconhecido. A gente precisa fazer de tudo para que Jesus receba toda a fama e os seus filhos e filhas que ainda estão na escuridão sejam salvos. O gol, a razão do gol existir, deve ser além da gente se edificar aqui quando a gente se reúne para adorar a Deus, deve ser também a gente evangelizar e falar de Jesus para os nossos amigos de oração, para as pessoas que ainda estão na escuridão, que estão morrendo. De agora em diante é tudo pela fama de Jesus. Tudo pela fama de Jesus. Olha só uma coisa interessante. A palavra, a Bíblia, não faz de Deus quem Ele é. A palavra revela Deus. Se a gente não tivesse esse livro aqui ensinando para a gente cada aspecto, cada desejo, cada vontade de Deus, Ele ainda assim seria Deus. A palavra não faz de Deus quem Ele é, ela revela Deus. E o fato dela revelar Deus transforma toda a nossa vida. Não é verdade? Você não está aqui hoje, você não pensa de uma forma diferente como no passado? O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso papel como cristãos é revelar quem Deus é. A gente não faz de Deus quem Ele é, mas se a gente revelar quem Deus é para o mundo, a gente vai ser capaz de transformar Ele. Se a gente simplesmente revelar quem Deus é, assim como a palavra revela para a gente é capaz de transformar o mundo. E aí guarda uma coisa agora no teu coração, para você nunca esquecer isso. Os nossos melhores esforços, por mais que você seja totalmente dedicado e excelente no que você faz, não são capazes de transformar o mundo. Só a verdade do Evangelho pode transformar o mundo. Só a verdade do Evangelho pode transformar o mundo. Por mais que você seja excelente no que você faça, se você fizer sem colocar o Evangelho, você não vai mudar a vida de ninguém. Você não vai transformar a vida de ninguém. Só o Evangelho pode transformar a vida de uma pessoa. Por isso, é necessário que Ele cresça. Por isso é necessário que Jesus cresça. E que a gente diminua cada vez mais. Para que o Evangelho apareça. Para que o Evangelho seja pregado para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Por isso, a nossa vida precisa ser vivida. Para que Jesus seja reconhecido. Por isso a gente precisa viver para que Jesus seja reconhecido. É para isso que Cristo salvou a nossa vida. E é para isso que Ele te chama. E é para isso que Ele me chama. É muito comum. Hoje em dia a gente vê as pessoas correrem atrás da fama, correrem atrás de reconhecimento, de glória para si mesmas. É só você ver, por exemplo, você liga a televisão, cara, quantos programas tem de pessoas querendo chegar à fama, sabe? Algumas vezes até a qualquer custo. Você vê BBB, The Voice, America's Got Talent, você vê Masterchef, cara, vários programas desses, cara, que no fim, o cara quer ser o melhor, ele quer ser reconhecido, ele quer chegar lá na frente, ele quer ser famoso, ele quer ser considerado grande. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a nossa perspectiva sobre a nossa própria vida, ela muda de lugar. A gente para de olhar só para o nosso umbigo e começa a olhar para Jesus. Hoje a gente vive para que Jesus seja reconhecido. A gente vive para que Jesus seja famoso. A gente vive para que Jesus seja considerado grande de fato. E só Ele deve ser considerado grande. Porque só Jesus é todas essas coisas. Só Jesus é realmente famoso, conhecido. Só Ele tem toda a glória. João Batista era considerado alguém importante, conhecido, com credibilidade.
quando os olhos dele foram abertos para a verdade de Jesus, a única resposta coerente da sua própria vida seria: é necessário agora que ele cresça e que eu diminua. Quem sou eu perto de Jesus? E isso é o que a gente precisa fazer hoje. A gente tem que descer um pouco do salto, baixar um pouco a nossa bola, perceber quem a gente realmente é. A gente não é nada. A gente não é nada. O que é realmente necessário é que Jesus cresça e não a gente. Não a gente. Isso vai impactar todas as áreas da nossa vida. A vida não se trata do que a gente acha melhor para a gente, do que a gente quer para a nossa vida, se a gente está feliz ou não. A vida se trata de Jesus e da sua glória. A vida se trata de Jesus e do seu reino. E Ele te chamou e te deu o privilégio de participar disso com Ele, porque Ele poderia nem ter te chamado. Não é maravilhoso o fato de Ele ter chamado a gente para participar disso? Eu quero terminar dizendo o seguinte: cara, seja o melhor que você puder em tudo que você fizer. Seja o melhor que você puder, seja o melhor profissional na sua área. Seja o melhor estudante na sua faculdade, seja o melhor marido, o melhor namorado, a melhor esposa, a melhor namorada para quem estiver do teu lado. Seja o melhor filho, o melhor irmão possível, seja o melhor amigo possível, seja o melhor servo que o mundo já viu, mas faça todas essas coisas para que Jesus receba glória, para que Jesus e só Jesus receba toda a glória, porque é necessário que Ele cresça e a gente diminua. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Jesus, pela sua palavra, o nosso coração. Obrigado porque ela transforma totalmente a nossa vida. Ela faz a gente ter vontade de viver totalmente para você, Senhor. Ela confronta as nossas atitudes, às vezes, que são tão soberbas, Senhor. Obrigado porque você relembra a gente com tanto amor quem você realmente é. Obrigado porque você essa noite trouxe a tua palavra para a gente, para que a gente realmente viva, para que Jesus cresça, Senhor. Que a nossa vida exista para que Jesus cresça, para que Ele receba toda a glória, e toda a fama e todo o louvor, Senhor, enquanto a gente vive nesse mundo. Por favor, Senhor. Se a gente não viver para isso, nossa vida não serve de nada, Senhor. Ajuda a gente a viver para que Jesus seja glorificado, tudo que a gente quer, Senhor, para que os nossos amigos conheçam a sua salvação, a sua perfeição, a sua bondade. Por favor, Senhor, usa a nossa vida para isso. Abençoa para que a tua palavra realmente transforme o nosso coração, faça com que a gente queira caminhar cada vez mais perto de Jesus, que é o nosso Salvador, é o nosso melhor amigo. Ajuda a gente a ter uma vida totalmente vivida para você, Senhor. Que a gente seja uma bênção na nossa igreja, que a gente seja uma bênção no nosso bairro, Senhor, nas nossas famílias, nas nossas casas, no meio onde você tem colocado a gente, Senhor. Use a nossa vida, Jesus, para que você cresça e a gente diminua e você receba toda a glória por isso. No teu nome eu oro, Senhor. Amém, Pai. Amém.